Quem chega agora para o nosso Tá na Roda é o professor Marcos Vinícius, que vai falar conosco sobre esse conflito. Professor de Relações Internacionais, sempre conosco também na programação da Jovem Pan. Professor, a gente viu agora há pouco o Favalli falando sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião de emergência solicitada pelo próprio Estado de Israel. Eu quero te receber já com essa pergunta: o que a gente pode esperar do Conselho de Segurança da ONU, dessa reunião emergencial que acontece nesse domingo? Bem-vindo ao Tá na Roda. É uma situação até muito interessante, né? Porque, por um lado, Israel invalidou toda a atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas com relação àquela resolução 27 e 28 com relação ao cessar-fogo, né? E agora justamente entra neste processo pedindo a intervenção do Conselho de Segurança. A gente sabe que o Irã enviou uma resposta muito longa para o Conselho de Segurança, justamente alegando a sua capacidade de responder ao ataque, justamente por aquilo que aconteceu com relação ao seu consulado na Síria, o que lhe daria a oportunidade, lhe daria a legitimidade, não a oportunidade, mas a legitimidade para atuar num caso de revide, né, como a gente observa nessa situação. O fato é de que o Conselho de Segurança provavelmente vai condenar a ação do Irã, e isto é esperado que seja feito, afinal é uma situação complexa e que se espera aí que de alguma forma os ânimos arrefeçam, né? Nós já vimos que o próprio governo em Teherã avisou de que não tomaria mais nenhuma medida, mas a grande preocupação é se Netanyahu de fato vai parar por aí ou depois da reunião do Conselho de Guerra. Eu acho que esta é mais importante até do que a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é aquilo que o Conselho de Guerra de Israel vai determinar como ação nos próximos dias. Então, o grande medo desta situação toda é que esse conflito se transforme em algo maior, regional, justamente em razão da incapacidade de se poder conter os ânimos, porque nós temos poucos atores que têm neste momento capacidade de influenciar para que essa situação piore. Muito bem. Professor, a gente vai chamar agora mais uma convidada para se juntar a nós. Quem chega agora no Tá na Roda é a professora Helena Scheren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio, também conosco aqui no Tá na Roda. Helena, você viu a manifestação aí do professor Marcos Vinícius envolvendo essa relação de Israel com o Conselho de Segurança, uma hora com pouco crédito, agora sendo o que convoca uma reunião de emergência. Eu também quero saber a sua opinião. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada por me receberem mais um pouquinho. Estava até agora um pouco com o pessoal do PEST, então seguimos aqui para as análises geopolíticas. Quando a gente fala dessa interação entre Israel e organismos internacionais de modo geral, ela realmente é assim, ela é pontual, ela é de gostos e desgostos. Então é muito complicado, a gente não tem uma relação super bem aliada e que seja perene. A gente tem esses momentos de morde e assopra. Agora a gente está num momento um pouco mais assopra, né? Vamos ver, porque a gente teve nas últimas horas, ainda estava me atualizando aqui, nessas últimas horas a gente teve uma quantidade bem considerável de países, inclusive do Ocidente, condenando os ataques, alguns de forma um pouco mais miúda, mas de modo geral condenando. E agora, aparentemente, a gente está vendo essa guinada, essa virada para o lado israelense. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar é a diferença entre esse conflito estar aumentando nesse nível regional. Então, enquanto esse ataque do momento, né, o perigo do momento é muito mais o Irã do que o Hamas, pouco a pouco, talvez é muito provável que a gente veja o realinhamento de discursos, porque, de modo geral, o Ocidente falar contrário ao Hamas é algo muito mais próximo aos povos palestinos, a uma história que é muito antiga, que vem lá bem de antes de 47. Agora, a partir do momento em que a gente fala, em que o Ocidente se vê com uma forma um pouco mais justificada de falar contrário ao Irã, aí sim a gente vai ver, provavelmente, né, nos próximos momentos aí, essa tensionada contrária. Muito bem. Helena, eu vou chamar aqui para nossa conversa o Leandro Ferreira, que até agora não havia falado. Ô, Leandro,
bem-vindo, meu amigo, uma boa tarde para você. Quero o seu comentário também, e se você quiser deixar uma pergunta para a Helena e para o professor Marcos Vinícius, está com a palavra, Leandro Ferreira. Muito obrigado, Koba. Muito obrigado aos amigos que compartilham essa tarde de domingo aqui. É um prazer estar com a audiência da Jovem Pan, né? E ainda mais num dia em que nós precisamos mesmo, né, saber um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. Eu ontem, na hora que estava recebendo as primeiras notícias, estava com uns amigos de fora do país, tomando uma cerveja aqui próximo da Paulista. E aí eles falaram, meu Deus, o que está acontecendo? Qual vai ser a resposta? Como os Estados Unidos vão se envolver? O Brasil está sabendo de alguma coisa? Então, de fato, cria uma tensão, né? E é uma pena que a gente seja contemporâneo a tensões como essas que estão espalhadas pelo mundo, né? Então, ficamos preocupados, mas também conversar aqui com alguns dos nossos especialistas nos ajuda a conhecer conceitos como esse de autocontenção, que talvez nos deixe um pouquinho mais calmos, né? Mas eu espero que a gente consiga compreender também que parte dessa autocontenção responde à política interna de cada um dos países, né? O próprio Irã, né, a linha dura lá no Irã exige respostas duras a cada ação de Israel, né? A gente tem o posicionamento de cada um dos países também bastante alinhado, a não ser naqueles que são propriamente ditaduras, como a Arábia Saudita, né? A gente tem situações em que a política interna influencia muito aquilo que vai tomar como decisão, né, o líder da nação e tal. Então, uma das perguntas que eu gostaria, inclusive, de fazer, né, para nossa colega, né, a Helena, que se a gente pudesse compreender um pouco mais como tem sido a política interna de Israel nesse momento, em relação a muita coisa. Porque a gente falou aqui da política interna nos Estados Unidos, a gente falou aqui da política interna até na Jordânia, né? A gente falou da política interna no Irã, mas tem um questionamento crescente também ao Netanyahu em Israel, né? Que pede melhor efetividade nas negociações pela libertação dos reféns em poder do Hamas e que pede eleições em Israel, uma vez que se considera que há, de certa forma, uma falha no esforço de guerra, especialmente naquilo que diz respeito aos direitos humanos da população de Gaza, né? Então, acho que seria importante, acho até que esse ataque do Irã pode funcionar bem para a política interna do Netanyahu, né, em se reposicionar, porque de fato tem um sentimento de defesa que precisa ser garantido, inclusive, à população de Israel, mas a gente tem, né, essa pergunta me ocorreu para quem quer que pudesse responder, Helena, em primeiro lugar, né, porque eu vi que a primeira ação que Israel tomou de política interna foi proibir que as pessoas se reunissem nas ruas. E hoje é sábado. Há muitos sábados vem tendo em Israel demonstrações. Ontem foi sábado, né? E há muitos sábados vem tendo manifestações em Israel, né, sobre a necessidade de novas eleições e maior efetividade na libertação dos reféns. Então, como é que foi isso ontem? Como é que a população está enxergando esse novo momento do governo Netanyahu, né, e se temos perspectivas de uma nova eleição que poderia significar muito para a paz no Oriente Médio se nós tivéssemos maior capacidade de diálogo por parte do governo de Israel, uma vez que Netanyahu fosse embora? Muito obrigada pela pergunta, Leandro. Vamos lá, essa é uma pergunta super complexa, porque ela exige um conhecimento do tabuleiro político, né, o tabuleiro de xadrez político que é Israel nesse momento. Não é de agora, já faz bastante tempo, inclusive de bem antes do conflito, a gente já vê Israel numa instabilidade política. O governo do Netanyahu não é de agora, já faz tempo, está efetivamente sofrendo múltiplas pressões e tensionamentos de diferentes partes da população. Então, para eu te fazer um super resumidão, mais ou menos a gente tem assim, parte da população que exige a destruição completa do Hamas, toda a retaliação possível contra aqueles ataques que a gente teve desde 7 de outubro e de ainda algo que é muito mais por trás disso, né? Então, essa parcela específica da população carrega esse desgosto muito mais a fundo. A gente tem uma outra parcela, que é a maioria que exige o retorno dos reféns, sãos e salvos até em casa, e ainda há outras subdivisões aqui nesse meio termo. Tem quem diga que é para retornar os reféns sem destruir o Hamas, que às vezes é para retornar
esses reféns sem destruir populações palestinas. É uma coisa bastante complexa, mas de modo geral, a gente vê um governo do Netanyahu puxado de tantos lados e pressionado de tantos lados diferentes que ele praticamente fica sem o que saber fazer. Então, ele tenta fazer esse equilíbrio de vários pratos, né, concomitantemente, mas muito provavelmente, a gente está fazendo essa análise já faz um tempo, vai chegar um momento em que ele não vai conseguir segurar tantos pratos, em que esse equilíbrio vai cair, porque já está muito difícil, daqui a pouco ele está se equilibrando com uma perna só. Então, quando a gente fala desse momento agora, de duas uma, ou essa vai ter que ter uma retaliação, né, uma retaliação de segunda e terceira parte contra o Irã, e aqui a gente entra em vários perigos. Perigo número 1, você atacar o Irã não é você atacar o Hamas, que é um ator armado não estatal bem menor, é diferente você atacar né, o Estado iraniano, que é muito maior, a nação iraniana, que é muito maior, que é muito poderosa, que tem inclusive influência russa, então é algo muito mais a fundo. Você atacar o Irã agora é algo muito perigoso, mas com certeza a gente tem ainda parte da população israelense, aquela que está mais no afinco, assim, falando para fazê-lo. Ou então Israel simplesmente liderar de certa forma os debates e os discursos internacionais neste momento, que estão indo quase que um tapinha na mão, assim, falando sim, realmente nós condenamos, os ataques foram terríveis, mas mais ou menos acabar por aí, talvez fazer alguma sanção, alguma coisa assim. Vamos ver nas próximas horas, né? Agora às 5 da tarde, horário de Brasília, começa a reunião do Conselho de Segurança. A gente vai ver como que isso vai se desenvolver nos próximos momentos. Mas é muito mais provável Netanyahu continuar sendo pressionado do que efetivamente falar assim, ok, eu levanto a mão, eu desisto, vamos marcar eleições novamente. É muito mais provável que ele vá só ficando cada vez mais pressionado. Quando ele tiver numa sinuca de bico impossível, aí sim, talvez ele tome alguma atitude nesse sentido. Mas eu particularmente vejo isso como algo improvável. Muito bem, eu quero falar novamente aqui com o professor Marcos Vinícius, que também está conosco aqui no nosso domingo, no Tá na Roda. E, professor Marcos Vinícius, a minha pergunta é na mesma linha do que falava o Leandro, sobre quais seriam os eventuais impactos, os reflexos deste novo conflito que se instala, desse ataque inédito do Irã a Israel, no conflito entre Israel e o Hamas, da incursão na faixa de Gaza. Algo novo pode acontecer a partir dessa nova crise instaurada? Professor Marcos Vinícius. Veja só, eu acredito que existem dois desafios aí que são importantes, né? Na questão do Hamas, uma das perguntas que tem acontecido e que tem se observado na comunidade internacional tem sido justamente com relação à desproporcionalidade da ação de Israel com relação àquilo que foi feito no dia 7 de outubro e principalmente a questão humanitária que vem se observando. Então, este é um primeiro aspecto porque, por exemplo, uma das cobranças que se faz é quantos militantes do Hamas foram efetivamente mortos nesta ação de Israel. Em segundo lugar, e aqui é importante enfatizar, o que a gente nota é que, paulatinamente, aquele apoio inicial dado ao Estado de Israel na ação contra o Hamas vem diluindo extremamente e de uma forma muito rápida, né? Nós vimos aí a questão daquilo que vem acontecendo na Corte Internacional de Justiça, a determinação daqui 3 ou 4 anos se trata de um genocídio efetivamente ou não, e esta é uma pergunta que criaria um problema muito grande até para o Estado de Israel com relação à sua legitimidade nesta ação, em razão do horrível histórico do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, a questão é se aquilo que aconteceu nesta situação do Irã com relação a Israel tira aquilo que acontece em Gaza de foco e, de alguma forma, dá para Netanyahu uma legitimidade para a atuação contínua. Então, esta é uma pergunta fundamental, porque, de fato, a ação do Irã neste processo todo desfavorece muito a causa palestina, porque deixa de ser aquilo que se conversa a respeito e passa a se tratar mais do conflito
de Israel com o Irã, e nós sabemos que, historicamente, o Irã tem uma percepção negativa, internacionalmente falando, justamente em razão daquilo que aconteceu nos idos de 1979, tudo aquilo que a gente viu ocorrendo com a ação do Estado iraniano, e também o fato de que nós não podemos deixar de nos esquecer que o próprio George Bush, quando presidente, qualificava o Irã como sendo um dos países que compunham o eixo do mal. Então, a retórica pode mudar e isso é prejudicial para a população palestina com relação àquilo que acontece em Gaza, porque pode-se colocar isso em segundo plano e levar aí a uma continuidade da ação do exército israelense em Gaza, e o que é preocupante para os próprios palestinos. Então, a pergunta fundamental neste processo todo é saber se efetivamente esta situação tenderá a transformar este conflito em algo mais relacionado a Irã e Israel do que efetivamente aquela situação gravíssima que nós temos observado em Gaza. Muito bem. Professor Marcos Vinícius, eu quero agradecer a sua participação nesse domingo aqui no nosso Tá na Roda, nos ajudando sempre a entender melhor todos esses conflitos. Sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Prazer conversar com vocês. Um bom dia, boa noite, bom dia para vocês aí. Um abraço, professor. Meus amigos, aqui a gente continua agora com a professora Helena Scheren, que está conosco aqui na programação da Jovem Pan, desde mais cedo, inclusive, continua conosco no Tá na Roda, agora vai responder uma pergunta do Diogo da Luz. Boa tarde, Helena, uma satisfação poder conversar consigo. A gente tem visto que até 79, sem dúvida, o Irã e Israel tinham um relacionamento bastante bom. Na época do Shah Reza Pahlavi. Mas, de outro lado, a minha percepção, após essa ação do Irã, que me pareceu muito tímida, ele está dando uma demonstração que vai preferir continuar não numa guerra direta, mas sim usando os terroristas e os meios subterrâneos para atacar Israel sempre que possível. Não acho que vai dar tranquilidade, mas indica que vai seguir esses meios, porque os países vizinhos têm se mostrado muito mais pró-Israel e nenhum deles praticamente pró-Irã, talvez a Síria, mas a gente vê a Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita, nenhum movimento em favor do Irã, e o Líbano também, o próprio Egito, me faz acreditar que Israel está saindo bastante fortalecido para poder começar a pensar em voltar a discutir os acordos de Abraão com os países vizinhos. Será isso? Olá, Diogo, boa tarde, muito obrigada pela pergunta. Quando a gente fala desse tabuleiro gigantesco dentro do Oriente Médio, a gente trata disso como uma balança de poder regional. Essa balança de poder, só para dar uma resumida, essencialmente a gente tem de um lado atores, tanto estatais quanto não estatais, a gente chama de atores armados não estatais, que são aqueles que não representam um governo diretamente. Então são, por exemplo, o Hamas, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano. Então esses atores, é muito comum de um lado da balança, né, eles serem contrários ao estado das coisas como elas estão, eles serem contrários ao que a gente chama de status quo dentro das relações internacionais. Então, eles sendo contrários a isso, claro, tem uma pluralidade de visões e mesmo de interações, né? Então, alguns deles, por exemplo, tentam essa reformulada de balança de poder, ou essa reformulada de cenário de uma forma mais agressiva, mais violenta, outros de uma forma um pouco mais moderada, com influências não necessariamente militares, mas um pouco mais escondidas, assim, no que a gente chama de soft power. Então, dentro disso, a gente vê claramente no Oriente Médio uma divisão entre aqueles países que apoiam a manutenção das coisas, como a Arábia Saudita, Egito, Israel, e por outro lado a gente tem atores como o Irã, a Síria, o Iraque, que querem essa reformulação. Então, outra coisa que a gente vê dentro dessa balança de poder e dentro dessas interações é como o Irã interage dentro com seus aliados e como ele interage com o outro lado da balança. Até pouco tempo atrás, o Irã e a Arábia Saudita viviam o que a gente chama de Guerra Fria Regional dentro do Oriente Médio. Essa Guerra Fria Regional significa que eles tinham vários proxies dentro da região, né? Eles tinham outros atores que eles usavam como fantoches, mais ou menos, dentro dessa briga por maior influência, por se a balança de poder vai se manter ou se ela vai mudar.
Um desses exemplos era o Hamas. E é daqui que a gente traça que a gente faz esse link entre Hamas e Irã. Então, não é diretamente que o Irã vai atacar a Arábia Saudita, nem vice-versa, por exemplo. E esse ataque agora direto entre Irã e Israel, mesmo ele tendo sido literalmente, direto mesmo, foi realmente um ataque dentro do território israelense, do espaço aéreo israelense, ainda assim ele foi avisado com 72 horas de antecedência, ele foi uma retaliação 12 dias depois daqueles ataques que o governo de Israel fez contra o consulado iraniano na Síria. Então, ele demorou um pouco mais. O Irã já tinha avisado, por exemplo, os Estados Unidos que ele ia fazer esse contra-ataque. Então, tudo bem, ele é um ataque direto, mas ele é um pouco mais miúdo, nesse sentido de que não é uma coisa, o Irã realmente pretende a destruição completa de Israel. Não, mas ele não podia ficar em silêncio, né? Se alguém me atacar, eu vou atacar de volta. Aí, quando que começou, quem que começou, é um negócio muito mais profundo, muito mais complexo. Mas, nesse sentido, essa escalada ela é muito mais de tensões do que diretamente o aumento do conflito de forma bélica, entende? Então, assim, pode ser que... Minha bola de cristal está um pouco enferrujada, mas pode ser que esse conflito continue, assim, meio para inglês ver, como foi agora. Lógico, se o domo de ferro israelense não tivesse funcionado, teria sido mais uma catástrofe gigante. Isso o Irã mais ou menos já sabia. O domo de ferro não é de ontem que a gente sabe que o negócio é muito poderoso, que é uma das melhores tecnologias aeroespaciais que a gente tem no mundo. Então, já era um pouco contando com isso. Então fica mais nesse cenário das influências, da devolução de um lado para o outro, digo, nem só do Irã, mas por todos os atores que estão envolvidos nesse conflito, cada vez mais, do que efetivamente uma batalha em solo. Então, mas vamos ver, né? Vamos ver o que os próximos capítulos nos contarão. Programação da Jovem Pan, falando conosco sobre esta novidade que é inédita, inclusive. O conflito agora tem o ataque do Irã a Israel. Conosco no Tá na Roda desse domingo, a Helena Xerém. Obrigado, professora. Sempre um prazer também te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Sempre estarei participando quando me chamarem. Sempre. A gente sempre conta com você. Eu quero